Podeis assentar. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus. Eu gostaria de ler duas porções com vocês esta noite. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 19, versículos 13 a 15. Mateus 19, 13 a 15. E em seguida nós vamos recuar um capítulo e ler Mateus 18, de 3 a 9. Primeiro, Mateus 19, de 13 a 15. E depois nós vamos ler Mateus 18, de 1 a 9. Vamos recuar mais. Mateus 19, de 13 a 15. Vamos ler? Vamos ler juntos? Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Só esse por enquanto. Deixa eu fazer algumas considerações, depois a gente lê o outro texto. Certamente nós já ouvimos esses versículos aqui, né? Quem tem convívio com a igreja e com Bíblia certamente já ouviu em algum momento da sua vida. Numa atividade com crianças, no departamento infantil, né? Em um momento de batismo infantil. Nós somos uma igreja aliancista, cremos que os filhos dos cristãos estão numa condição especial diante de Deus, né? Que não é a salvação imediatamente, mas é o pacto. Eles nascem dentro do pacto, né? E por isso nós os batizamos. E versículos como esse aqui são lidos em ocasiões como essas. E isso faz com que muitas vezes a gente passe por cima pelo versículo ser tão conhecido. Imaginemos a cena aqui. O Senhor Jesus está desenvolvendo o seu ministério, está falando a palavra de Deus para outras pessoas e algumas crianças são trazidas a ele. Não é? Quem é pai e mãe há de concordar comigo que um dos sentimentos, desejos mais fortes que existem em nosso coração como pai e mãe é que os nossos filhos sejam abençoados por Deus, sigam com o Senhor na vida, estejam próximos ao Senhor, sejam enriquecidos pela graça do Senhor da sua vida. Não é verdade? A gente tem aquela alegria primeiro de ver o filho que eu gerei, né? Que Deus me deu, é a cara da mãe, é o nariz do pai, é a orelha da avó, fica aquelas conversas sempre, dizendo que existe essa alegria natural de ver um pouquinho de você nos seus filhos, e isso é natural, mas imediatamente vem associado no coração do cristão o desejo de que eles experimentem a alegria plena, a alegria da vida com Deus, da salvação. Quem é o pai que em alguma medida não se preocupou com isso, não se angustiou, não orou dizendo: Senhor, né, trabalha no coração do meu filho, gera fé. Às vezes eu acho que eles estão tão devagar nessa jornada. Estou confessando aqui minhas lutas, né? Às vezes até num arrobo meio de prepotência, né? Assim, eu sou muito bom espiritualmente, eles não estão acompanhando, sei lá. Tem vários caminhos, mas a verdade é que o desejo nosso de vê-los abençoados faz parte. Ora, não era diferente naqueles dias, não é? Esses judeus, filhos da aliança, trouxeram seus filhos para que Jesus impusesse as mãos sobre ele e orasse. Não há nada de místico nisso, nem mágico. O impor as mãos e orar não é que vai transmitir automaticamente um poder espiritual, mas é um gesto comum na cultura bíblica de demonstração. Vocês têm me ouvido falar aqui várias vezes, quando eu comento sobre a cultura hebraica, que a cultura hebraica tem um traço de concretude muito forte. O conceito espiritual, a realidade espiritual é dramatizada ou demonstrada fisicamente. O tabernáculo é um exemplo disso, os objetos que estão ali presentes. E no caso, o gesto de tocar a mão indica um gesto de que eu estou comunicando o que há de bom para mim e para você. Você vê quando Jacó vai chamar os seus filhos, ele vai abençoar. Quando ele vai abençoar os filhos de José, ele põe a mão sobre a cabeça, não é? Porque há um
uma representação de que há uma autoridade espiritual, de alguém que foi constituído por Deus como autoridade, e que o desejo dessa pessoa, o que depender de mim, o que eu puder fazer, eu vou fazer para o seu bem espiritual. E aquilo que eu não puder, que não é da minha competência, de toda forma, é Deus quem vai fazer por você, não é? Alguns devem se lembrar de um hábito que havia tradicionalmente na nossa cultura, que era os mais novos pedirem as bênçãos para os pais, ou avós, ou tios. Vocês lembram disso, né? Benção tio, né? Quando tem benção avô, benção mãe. Eu ainda fui educado com essa prática. Eu não estou dizendo que necessariamente não fazer isso significa que não vai ser abençoado, ou que é menos espiritual. Não. Mas representativamente isso indica algo. Isso indica que eu reconheço que aquela pessoa está numa condição, pela providência divina, posta para me abençoar. Não é? Quando eu chego como criança, me dirijo, você lembra da cena quando criança, né? A gente olhava para os adultos, eles estão lá em cima, no terceiro andar, né? Você olhava assim, bênção. Deus te abençoe, meu filho, né? Deus te abençoe, meu filho. Aí os filhos vão crescendo, vão ficando adolescentes, algumas coisas vão achando que é careta, não faz mais. Não é? Mas, enfim, tem isso. Bem, estes pais trouxeram os filhos para Jesus abençoá-lo. E Jesus, seguindo a tradição judaica, sendo ele o próprio Filho de Deus, o Messias, né, também vem para abençoá-los. No entanto, isso incomodou os discípulos. Por quê? Aí é um outro traço para nós considerarmos aqui. A cultura hebraica dava uma espécie de hierarquia de fala cronológica para as pessoas. Ninguém era considerado como alguém digno de ter a atenção dos outros enquanto não tivesse uma certa maturidade e sabedoria forjada pela vida. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo começa o seu ministério público apenas aos 30 anos de idade. Não é? A maioridade na nossa cultura é 18 anos. Né? 18 anos você é adulto, você responde civil e criminalmente por tudo na sua vida. Eu sou de uma época que ainda tinha uma diferenciação de 18 e 21. Tinha coisa que era com 18, tinha coisa que era só de 21. Depois eles revogaram essa diferenciação, hoje é só 18 anos. Mas na cultura hebraica, um homem seria considerado minimamente maduro e adulto o suficiente para merecer a atenção do que ele teria a dizer aos 30 anos de idade. Ele já teria casado, teria constituído família a essa altura, teria filhos, teria apanhado, já sofrido, né? Porque ou escolinha boa, né? Esse negócio de paternidade e maternidade. Sofrido, mas é uma escola danada para a gente. A gente fica mais humilde, né? Quem não lembra assim, quem é pai aqui, quem não lembra da situação quando a gente, antes de ter filho, dizia, aí, rapaz, esses pais estão muito mole, deixa vir o meu filho para ver o que é que vai acontecer. E depois a gente leva um samba deles também, né? Procurando aplicar. Pois bem, essa era uma idade que já estava. Aí os discípulos olham o Messias, o Salvador, falando a palavra de Deus, coisas importantes, e um bocado de criança vindo, na característica tipo de criança, né? Ei, mãe Jesus, sai aqui, meu pastor e tal. Aí eu queria ir no colo dele, não, você não, eu cheguei primeiro, aquelas coisas de criança, tudo lá. Eu fico imaginando que os discípulos olharam para aqui e dizem, mas que perda de tempo danado com essas crianças aqui. A gente estava ouvindo um sermão tão importante, teologicamente, tão útil para a nossa vida, e agora fica perdendo tempo com criança. Exatamente. Aqui são questões sérias aqui. Aí você traz as crianças e aí eles ouvem da parte de Cristo essa advertência que vocês conhecem bem. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O Senhor Jesus faz uso, a gente vai ver no próximo texto também, da figura da criança para trazer lições espirituais para o reino dos céus. O que ele está dizendo aqui basicamente é o seguinte, embora culturalmente e sociologicamente a criança não tenha primazia, um lugar de audição na nossa sociedade, no reino de Deus eles têm um lugar. Eu sou o Messias desse reino e eu reconheço o lugar das crianças no reino e a importância delas. Na verdade, ele vai até mais, ele diz, vocês têm o que aprender com crianças se forem humildes. Não é? Deixa-las vir. Tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Agora vamos voltar para o capítulo 18, Mateus 18, versículos de 1 a 9. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Vocês lembram que não é a ocasião única que eles vêm com perguntas desse tipo. Em outras horas,
em outro momento chega a ser mais explícito, quem é que vai estar à tua direita e à tua esquerda? Qual de nós é o mais importante? Ele quer saber qual o critério, né? Em que lugar eu vou estar aqui? Uma disputa, quer outra coisa mais humana do que isso? Competitividade, não é? Querer saber qual é o lugar, de que maneira eu alcanço lugares de destaque, isso é bem caído, né? Mas bem forte, não é verdade? Assim, está em nós. Você vai lá, você faz aquela prova lá de arquitetura, você quer saber qual foi sua nota e no ranking qual é que ficou, né? Qual é o desempenho, como é que está? Estou bem, não estou? Isso aqui passa por alguns filtros, né? De olheiros também, tudo isso faz parte. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que isso é dito aqui por Cristo, nessa circunstância, nesse momento? A infância tem muitas coisas belas. Uma das coisas belas da infância é que a infância é uma fase da vida em que os seres humanos não estão tão contaminados com os preconceitos e as hierarquizações que a sociedade coloca sobre elas. Se elas não forem trabalhadas e forem desenvolvidas, elas não vão ter essa disposição tão forte de dividir entre quem tem mais, quem tem menos e coisas desse tipo. Claro que em alguma medida tem, porque são todos pecadores, mas não é construído dessa maneira tão forte. Veja, os discípulos disseram: quem é o maior? E Jesus já pega qual é a ideia que está por trás daquela hierarquização de valores e diz: olha, no reino dos céus a lógica é outra. Não é a lógica do lugar, da posição, do destaque, de quem fez mais, quem fez menos, quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos. É a lógica da aproximação desinteresseira, como as crianças têm, né? Que foram até Cristo, têm dos outros. É a lógica infantil de não guardar rancor. O menino está brincando aqui, um dia chega chorando em casa porque o vizinho brigou com ele. Aí o pai, que não é sábio, vai comprar briga com o pai do outro vizinho lá. No outro dia, os dois meninos estão brincando e os pais estão brigados. Porque o adulto guarda o rancor, né? A criança resolveu aquilo rapidamente. Ele estava brigando o outro, mas já está. Então Jesus está dizendo: olha, há uma sabedoria aqui nas crianças. E pega uma criança e coloca no meio deles. E diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Tem a ver com essa humildade, tem a ver com a facilidade e a velocidade de perdoar, tem a ver com o senso de dependência. Criança não fica preocupada em pagar a conta, né? O que vai dar no resultado do exame, né? Se a inflação está ruim, se a taxa Selic caiu, porque ela tem uma verdade mais simples dentro dela, do seu coração, que é: meu pai cuida de mim, minha mãe cuida de mim. Quando eu chegar em casa vai ter pão, vai ter sopa. Ele tem essa confiança, ele não está preocupado como isso vai ocorrer. Jesus não está com isso ensinando a irresponsabilidade. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: o reino de Deus é baseado em princípios que é mais claramente visto nas crianças do que nos adultos. A falta de preconceito, a velocidade em perdoar, a fraternidade, a confiança, a dependência. A criança é totalmente dependente, não é? Ela não consegue pagar suas contas, não consegue fazer as coisas, ela depende de alguém, é tudo isso. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Olha como ele fecha o discurso aqui. A questão não era para saber quem era maior, ele diz: aquele que será. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. Eu gostaria de destacar isso, que a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui esta noite. Qual é o lugar para nós como cristãos de olhar e de sensibilidade às crianças sofridas em nossa geração? Eu falei para vocês que, assim, para mim é um desafio esse tema que eu estou abordando. É muito mais fácil abordar do conteúdo. Estudar o conteúdo e passar. Essa é a parte mais fácil, gente. Gente, eu vou confessar para vocês podem ouvir, está até transmitindo, né? Vocês podem até ouvir e achar que seja presunção ou petulância da minha parte, mas não é. Eu estou procurando ser honesto aqui. O mais difícil é entender teologia e explicar. O melhor, o mais fácil é isso. Lê, estuda, reflete e aprende. E ensina. O mais difícil, na minha vida cristã, é dizer: como é que eu vou aplicar isso aqui?
É muito mais fácil eu falar do cuidado de criança do que eu pensar como é que eu vou fazer isso na minha vida, entende? É esse o ponto. Vamos seguir. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida do que com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançado ao inferno de fogo. Vocês percebem aqui advertências gravíssimas de Cristo Jesus contra aqueles que são motivos de quê? De escândalo. Quem são as vítimas destes escândalos aqui, de acordo com Cristo Jesus? Os pequeninos, não é? Alguns intérpretes olham nessa fala de Cristo de uma maneira metafórica, a infância espiritual. Então, os pequeninos seriam os neófitos, os novos na fé, né? Pessoas imaturas e que, quando vem um escândalo na cristandade, na igreja, são os primeiros a sofrerem, não é? O novo na fé, a pessoa chega encantada com a igreja, com a Bíblia, com o pastor, né? com os irmãos na fé, e quando vê uma coisa chocante, muitos desanimam assim completamente e rejeitam o cristianismo, que diz isso é mentira, é tudo um bando de hipócrita, não é? Normalmente aquela pessoa da fé mais incipiente, ela está mais frágil por ser infantil. Mas veja que o Senhor Jesus está falando isso aqui dentro de um contexto de crianças mesmo. Por quê? Vamos parar para pensar aqui. Porque de todas as fases da vida normal humana, esta é a fase de maior fragilidade e dependência. A gente como ser humano começa a experimentar a semelhança a essa fase na senilidade avançada. É tanto que quem assiste um humano, um homem, uma mulher, um avô, ou tio, ou mãe mesmo, envelhecendo, depois você começa a perceber que a pessoa vai perdendo vitalidade, e não é comum a gente dizer, está como criança. A gente está precisando cuidar, ao ponto de dizer, não faz isso, é perigoso para você, não suba mais na escada, né? Você não pode sair com cartão, porque você gasta o dinheiro, não é isso mesmo? Qual a comparação que a gente faz? A infância, né? Porque a pessoa vai perdendo vitalidade que teria, mas também capacidade de julgamento, de avaliação, não é isso? E eu não estou nem falando nos casos clássicos de um envelhecimento que vem acompanhado do desenvolvimento de uma doença degenerativa, como Alzheimer, né? Existe a senilidade que acompanha muitas pessoas, ela vai se debilitando. Alguns até preservam a faculdade mental, não é? Mas perdem a vitalidade e, por exemplo, precisa de cuidado físico como uma criança. Um exemplo da fralda geriátrica, né? Passa a usar fralda de novo, não tem mais contenção urinária nem fecal. Bem, deixando os senis de lado, vamos voltar aqui para o início da vida. Este é o momento da vida em que tudo aquilo que nós potencialmente seremos está numa grande plasticidade na vida humana, que é a infância. A infância é um momento em que, ao se experimentar cuidado, amor, proteção, atenção, paciência, ou seja, aqueles atos esperados que pais comunicam aos seus filhos, eles desenvolvem saúde psicológica, intelectual e física. O que nós percebemos? Situações de abuso, quanto mais cedo ocorre na vida, mais profundas são as marcas. Porque nenhum de nós está livre de experimentar tragédias
abusos, traição, seja lá o que for ao longo da vida. Não é porque você é cristão, acredita na Bíblia, segue a Deus, que você está isento. Você tem um carinho assim, anti-tragédia. Ô, sou filho de Deus, sangue de Jesus me cobre. Quando vier, é só mostrar o cartão e dizer, eu sou... Não funciona assim. Você vê Jó, que perdeu tudo que tinha, né? Os bens, perdeu família, perdeu tudo. Ninguém está isento. Agora, essa fase da vida em que Deus, pela sua graça, preste atenção, pela graça comum, Ele derrama no coração dos seres humanos instintivamente a predisposição ao cuidado, é que a humanidade vai se desenvolvendo. Você não precisa nem ser cristão propriamente para ter uma predisposição a cuidar, a amamentar, a dar carinho, a dar afeto. Isso está na constituição humana. Porém, nós somos afetados pelo pecado. Se formos afetados pelo pecado, significa dizer que as coisas não funcionam mais redondinho e perfeito assim. Haverá casos em que o antinatural é o que vai acontecer. Apesar de ser antinatural, é possível e mais comum do que a gente possa imaginar. Vou avançar um pouquinho mais. Vamos ser um pouquinho mais honestos e humildes nessa avaliação. Quem de nós, em sã consciência e verdadeiramente, não há de falar de algum sentimento, em alguma medida, de alguma deficiência dos pais com relação a si mesmo? A grande crise que nós enfrentamos, e que algumas pessoas vão fazer até terapia por causa disso, não é? É o quê? Eu sei que meu pai me ama, é o meu pai, é a minha mãe, mas ela tem dificuldade de reconhecer falhas nos seus genitores. Não é? E parece que nós, no ambiente evangélico, sofremos isso no nível mais profundo. É quase como se fosse assim, gente, deve ser pecado dizer que papai errou, ou mamãe errou. Deve ter algum versículo na Bíblia condenando esse negócio. A gente não tem essa sensação? Parece que ser um bom filho é afirmar e enxergar ou anunciar tão somente sobre os pais só elementos positivos. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não existe. Todos fomos afetados pelo pecado. Nós tivemos e experimentamos falhas dos nossos pais e nós seremos pais que também falharão com os nossos filhos. Algumas vezes conscientes, outras vezes inconscientes. Vou dar um exemplo simples aqui. A maioria dos pais, e aí estou falando pais e mães, sofrem em alguma medida com o drama da disciplina. Por quê? Porque quando nós olhamos para os nossos filhos, nós percebemos que não são criaturas perfeitas. E nós entendemos a responsabilidade de instruí-los, educá-los e corrigi-los. Quando estiver saindo, aí nós começamos falando, chamando a atenção, mas nem sempre a disposição é tão rápida assim, né? Aí você diz, bem, é preciso haver alguma disciplina. Mas quem de nós pode afirmar que nunca errou na prática e no modo de exercer essa disciplina? Uma disciplina sob ira não produz piedade. Na verdade, é vingança, né? Eu vi uma palestra um dia desse no YouTube, de um palestrante muito brincalhão, e ele disse que um dia ele chegou em casa assim, viu que o filho tinha feito um negócio errado, chamou e começou a sapicar a chinelada no filho. Ele disse, mas pai, isso não é justo. Ele disse, quem disse que eu estou querendo justiça? Eu quero a vingança. Eu quero a vingança. Eu apanhei demais quando era pequeno. Agora é a sua vez. Ele fala em tom de brincadeira, né? Agora, por que eu estou usando isso aqui como ilustração? É certo que nenhum de nós é perfeito. E não se trata aqui, com esta palestra, com essa palavra hoje, eu não queria falar do elemento da perfeição. O que eu quero dizer é o seguinte: devido à entrada do pecado, as relações foram afetadas, todas elas. A relação dos adultos com as crianças também. Nós não podemos ser ingênuos para acreditar que todas as relações, mesmo no ambiente familiar, são saudáveis. A pandemia trouxe consigo um estouro dos casos de abuso, de violência doméstica. Nós falamos isso quando a gente falou sobre a mulher, né? Mas o abuso infantil também aumentou. E não só de violência física, de agressão, mas violência com conotação moral e sexual também. As estatísticas apontam que a maior parte
dos casos de abuso sexual de menores é feito por pessoas do ciclo íntimo, da amizade e da família. Pessoas que supostamente todo mundo iria esperar que iriam dar o quê? Proteção, cuidado e afeto. Os motivos certamente são diversos, mas o ato é sempre pecaminoso, né? O que leva um tio, um primo, um avô a molestar uma criança. Por que estou falando isso? Porque Deus traz para si na Escritura Sagrada uma reivindicação de ser Ele o protetor e o vingador dos que fragilizados foram abusados. As advertências bíblicas vêm contra todos os pecados. Mas Deus diz, olha, aqueles que não têm quem os defenda, sou eu o defensor. Exatamente porque na lacuna de ter aquele que o defenda, né, dentro da providência divina, Deus não deixa isso barato. É claro que assim, a gente não há de se esperar o cumprimento daquela máxima como se fosse kármica, né? Aqui se faz, aqui se paga, não é essa a ideia bíblica, né? Haveremos todos de comparecer perante o tribunal de Deus. Mas o que eu gostaria de destacar é o ponto do cuidado que se deve ter. Quando nós lemos e conversamos, eu digo na condição de pastor, que conversa, que ouve histórias e que lê livros e conversa com outras pessoas, eu tenho observado que há uma relação direta entre a menoridade do contato com a agressão inversamente proporcional ao prejuízo que aquilo causa na vida da pessoa. Ou seja, quanto menor e, portanto, mais frágil tiver, mais profundas são as marcas do abuso que fizer. Entende? Por quê? Vamos parar para pensar? É razoável nós imaginarmos isso, né? A humanidade, o ser humano está se formando, está amadurecendo nas suas competências. Qual é o caminho da providência divina natural que deveria ser? O cuidado, a proteção atenta dos pais para essas crianças. E à medida que eles vão crescendo, vão desenvolvendo musculaturas emocionais, musculaturas intelectuais e até musculaturas de desconfiômetro, vamos dizer assim. De novo, quem é pai aqui que não fica preocupado com gente, esses meninos são inocentes demais. E o medo que eu tenho de alguém se aproveitar, a palavra malícia, né? Que precisa de uma certa malícia. Vocês já ouviram isso, né? É esperado que os pais venham a proteger e a cuidar, mas a verdade é que isso nem sempre ocorre. E aí nós temos vários pontos para destacar aqui. Primeiro, existem aqueles que são elementos ativos do abuso físico, de violência ou de abuso homossexual ou emocional, né? Situações abusivas de relações. E tem um outro tanto que contribui pela omissão. Às vezes a gente não leva tanto em consideração este segundo aspecto aqui. Porque não era eu, até via, mas não queria me meter, porque não era o que ocorria comigo. De alguma maneira você contribui. Aquele que testemunha, que vê situações de abuso e não intervém, ele se torna parte para a perpetuação daquela situação abusiva, que vai ter consequências danosas na vida da criança, né? Uma criança que não recebeu afeto, carinho, atenção, proteção, não precisa nem ter agressão aqui, só a ausência destas coisas, ela tende a desenvolver uma certa insegurança diante da vida e de carência por não ter recebido. Agora, a omissão também pode levar a uma situação de risco maior. Quando cresce, vai ter os seus efeitos e as suas consequências na vida geral também. O material que nós estamos trabalhando, e eu não tratei do conteúdo aqui, em todo o capítulo 8º ele vai falar de adoração em crianças, uma resposta missional ao abuso sexual infantil. Ele destaca a ideia, ele parte da ideia de que a adoração é a nossa vocação, a criança tem essa atitude de dependência e de confiança, como Jesus louva e diz, aprendam com as crianças. No entanto,
quando ela experimenta uma situação de agressão, o mal que isso pode trazer sobre o coração da criança é muito grande. Porque uma coisa é alguém maduro experimentar uma decepção na vida e precisar contornar essa situação, não é? Mas você já maduro, já feito, já sabendo o que é a vida, que a vida nem sempre é boa, às vezes ela traz elementos negativos. Por mais doloroso que seja, nós temos uma musculatura, não é? Ética, espiritual e até psicológica de contornar isso. Agora imagine aquele que está se formando ainda, não o fez, experimentar uma situação como essa. Percebe? Assim, o dano maior que é causado. É por isso que ele vai chamar de o roubo da adoração. O roubo da adoração. Pessoas nessa situação tendem a desenvolver uma perda dessa perspectiva. Aí ele vai dizer, é o roubo por comissão, aqueles que agiram com atitudes agressivas e de abuso. A exploração, olha que dado triste aqui, da capa religiosa. Vocês viram os noticiários aí, tem alguns meses que saíram de cemitério de crianças indígenas lá no Canadá, de um orfanato católico romano. Lembram disso que saiu? Que foi encontrado uma história triste, uma página triste da história do Canadá. Não é privilégio do catolicismo, não. Às vezes a gente olha e diz assim, os padres pedófilos, né, que alguns apareceram. Isso daí não depende da confessionalidade, não. Eu me lembro quando eu era seminarista lá em São Paulo, uma vez eu estava voltando do trabalho da congregação, que eu trabalhei lá na Zona Leste de São Paulo, e no ônibus tinha uns panfletinhos assim pequenininho, sobre uma casa de aconselhamento evangélico, para servir pessoas que sofreram abuso em ambiente religioso evangélico. Muitas vezes a gente não comenta, mas não é o fato de ser evangélico que a gente está livre desse tipo de coisa. Nós temos uma ministra, a ministra Damares, a ministra do nosso país. A biografia dele, ela foi corajosa o suficiente para dizer, olha, eu compartilho como sinal de alerta. Eu ouvi uma entrevista em que ela apresenta isso, né? Ela sofreu abuso sexual dentro da casa dos pais. Os pais extremamente generosos. O pai dela era pastor e morava ao lado de um ambiente, de um educandário religioso. Ele dizia, quem foi que molestou? Seminarista, que estava recebendo treinamento, recebia abrigo na casa, sabe aqueles pastores que são bem pais, que acolhem todo mundo, aí colocava um seminarista, o cara vai ser pastor. Confiou, né? E aí ela dizia, e o pior, assim, o meu sofrimento foi tão longo e tão perdurado, porque ele falou o seguinte, não diga para os seus pais. E aí fez ameaça, né? Porque se você disser, eles não vão acreditar, vão dizer que é culpa sua. E muitas vezes as pessoas que foram vítimas de abuso se sentem culpadas pelo próprio abuso. Elas passam a acreditar que, de alguma maneira, elas foram o motivo do próprio abuso. Não, a pessoa deve ter feito isso comigo porque eu dei mole, ou eu fui a fonte de tentação para a vida dele. Percebe? É nesse ponto que ele coloca aqui da capa da religiosidade, pessoas que se escondem. Eu me lembro de um caso triste, de uma pessoa que eu conheci, que desenvolveu o ministério em uma comunidade carente, e tinha a confiança da pessoa, porque levava tudo, levava instrução, levava medicamento, levava auxílio, né? Alfabetizou. E essa pessoa, depois, quando entra no seu país de origem, é detido pela polícia. E diz, você está detido por pornografia e abuso sexual infantil. Porque ele depois não apenas fez, mas ficava comercializando pela internet situações desse tipo. A polícia pegou. No julgamento não apareceu ninguém, só o pai dele. E o argumento que o advogado de defesa usou foi o seguinte, mas essa pessoa deu a vida toda em favor dessas pessoas da comunidade, só que cometeu essa falha. Isso deveria ser levado em consideração como atenuante. O argumento que o juiz devolveu, eu não estive presente no julgamento, o meu colega esteve. Ele foi no julgamento não, mas foi visitar essa pessoa depois. E ele contou para mim.
o que o juiz falou foi o seguinte, ele disse, mas foi precisamente porque ele fez tudo isso de bom que isso é usado agora contra ele. Porque quando você estende a mão para alguém fazendo bem, você ganha a confiança. A pessoa abre a casa, a pessoa entrega os filhos. Então, ao invés de servir como álibi ao seu favor, usa contra você. É o perigo e é a gravidade, por exemplo, de um médico que violenta a paciente no consultório, de um líder religioso como o João de Deus lá, né, que violenta, é o pastor, é o padre, precisamente porque toda a expectativa é que a pessoa seja instrumento do bem, né? E essa pessoa se utilizar de uma confiança para o mal é um grave pecado diante de Deus. Se explorar isso, explorar a autoridade, as necessidades da pessoa, a omissão, ela destaca aqui também, a omissão da repreensão, né, quando ocorre, de às vezes intervir no contexto, a omissão do silêncio e, por fim, o autor caminha no final com as propostas de restauração. Eu recomendo àqueles que quiserem ler, eu não vou ficar tratando aqui, eu quero terminar dando um exemplo de um caso de um colega meu, que foi aquele que me fez o convite, esse primeiro convite de retornar ao campo missionário veio dele. Ele é residente hoje na Nova Zelândia, mas tem um trabalho de treinamento de liderança no Nepal também. Então ele divide o ministério entre esses dois países. Fica uma parte no país. Agora está menos porque a pandemia ainda bloqueou um bocado. E um dos últimos projetos que ele fez foi o quê? O Nepal é um dos países em que ocorre, tristemente, um volume significativo de escravidão sexual de meninas. Famílias muito pobres, que não veem muitas perspectivas de recurso, acabam vendendo suas próprias filhas para serem objetos de prostituição infantil em outros países do Sudeste Asiático. Eles, como se quebra esse ciclo? Quando é a própria família quem faz. Aí uma das propostas, uma moça que tinha sido abusada na infância, cresce e diz, olha, eu vou lutar contra isso. E esse meu colega fez um projeto, conseguiu fundos de quê? Ela estudou pedagogia, se formou e disse, uma das maneiras de nós revertermos é oferecer a possibilidade de uma história diferente para as meninas, fragilizadas e pobres. Nós vamos dizer para as famílias o seguinte, olha, aqui ela vai ter educação, vai ter alimentação, que proporciona a ela sobrevivência, no primeiro lugar, você não precisa vender a sua filha que vai ter, e pela educação uma nova perspectiva. Então o projeto é a formação de uma escola, terminou de ser construída nesses dias, e essa moça, coitada, ela desenvolveu, ela pegou Covid e eu acho que alguma outra coisa, estava internada, quase morreu nesses dias. Ou seja, quando o projeto ia deslanchar, né? Tá, nesses dias, eu não sei como está hoje. Então eu termino dando esse exemplo. Veja, nós estamos falando de uma atuação de um cristão, não é uma missão no sentido religioso, como a gente está pensando, de abrir uma igreja, pregar o evangelho, mas faz parte dessa atuação de sal da terra. O que eu posso fazer no mundo que está apodrecendo, de abuso? Eu posso simplesmente fazer de conta que aquilo não existe, não tem nada a ver comigo, não foi na minha família, toca a vida, toca o barco. É claro que nenhum de nós vai conseguir resolver o problema de todo mundo, o problema é muito grande, mas é possível que algumas intervenções sejam feitas. Como é que na prática a gente vai fazer? Primeiro, não omitir quando perceber situações. Confrontar, estar atento. Existia um certo desconfiômetro, dizer, gente, não sai confiando em todo mundo só porque aparentemente, sabe, é o tio, é o avô, é o pastor, é uma atividade da igreja, entende? Assim, vamos ser mais responsáveis no uso da nossa responsabilidade de vida como pais e mães dos nossos próprios filhos. E se você percebe alguma falta de senso próximo de você, não seja omisso. Alerte, né? Tem alguns sinais, né? A criança que rejeita toque demais, que se esconde, que muda o padrão de comportamento. Era uma criança brincalhona, extrovertida, tal, e de uma hora para outra ela fica mais retraída, escondida. Esses são alguns sinais, né, de que não tem. É preciso agir nessa direção para coibir. E mais, tomar parte.
de algumas construções de renovação, de restauração de pessoas que passaram por situações desse tipo, não é? Ou, no caso de um projeto como esse, uma proposta de evitamento de que algo venha a ocorrer, adotando uma dessas crianças com, eu não sei qual o valor mensal lá, que custearia a alimentação e a educação daquela menina, e assim evitando que ela seja potencialmente mais uma criança a ser vendida para a prostituição infantil. Gente, o meu propósito com essa reflexão hoje é nos alertar para aquilo que a Bíblia fala de uma maneira tão bela e tão singela, que é a imagem que nós temos das crianças, não é? Quando a gente pega um bebê no braço, não vem todas essas imagens positivas, não vem vitalidade, potencialidade, beleza, graceza, né? A gente tem essa graça que a criança tem, mas nós vivemos em um mundo afetado pelo pecado e muitas vezes toda essa beleza pode ser destruída ou sofrer danos terríveis pelo abuso que não foi devidamente percebido ou atuado. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Ó Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença, Te agradecemos por este momento, Te agradecemos pela Tua palavra, Te agradecemos por aquelas pessoas que têm atuado em defesa das crianças, pelo Ministério da Família, intercedemos em favor da ministra Damares, capacite, ó Deus, juntamente com a sua equipe, levar ao nosso país políticas públicas de maior proteção à mulher, à criança, aqueles que estão mais fragilizados nesta relação. Ó Deus, ajuda-nos a estarmos atentos sobre a realidade dos nossos próprios filhos. Ajuda-nos também a não sermos ingênuos nem omissos diante de realidades que estão próximas a nós. E mais do que isso, Senhor Deus, ajuda-nos a sermos instrumentos em Tuas mãos também para promover proteção, cuidado, renovação, restauração e o bem dos pequeninos que são preciosos aos Teus olhos e que às vezes não são tão percebidos claramente por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.